Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, você está no ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Você vai observar que nós estamos num quadro diferente porque a lição hoje é uma lição diferente. Nós estamos na lição de número 10, o desafio da janela 1040, e é um dos maiores desafios da igreja. O texto áureo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, o verso 20, e está escrito assim: E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Verdade prática, a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e os versículos 10 a 20. A nossa lição tem alguns objetivos. Primeiro, conceituar a janela 1040. Segundo, pontuar os principais desafios da janela 1040. E terceiro, elencar estratégias para alcançar países da janela 1040. Antes da gente começar o comentário da nossa lição, eu estou recebendo aqui hoje o pastor Grimaldo. Hoje é um pastor que está na nossa ADEC Iapu, foi missionário em países da janela 1040. Pastor, muito bem-vindo, é um prazer ter o senhor com a gente aqui. Obrigado. O professor Joás está sempre com a gente aqui e hoje nós temos o privilégio de ter o pastor com a gente. Nós vamos explorar bem esse assunto dentro desse contexto aí missionário e os desafios da janela 1040. Professor, a gente começa falando, é uma lição muito chave, essa lição de número 10, e a gente tem aqui alguns mapas, por isso que a gente está num cenário diferente, né? E a gente vai falar muita coisa sobre isso. Com certeza. O assunto é bastante debatido há algumas décadas já, né? Desde a década de 90 do século passado, olha só, né? Já se fala de janela 1040 e as dificuldades parecem que acabam crescendo, né, ao longo desses anos todos, e é um lugar, é uma região no nosso mapa mundi, né, demarcada aí por esses 10, 40 graus aí, né, que é muito importante até na Bíblia, né? Foi ali que Deus colocou o primeiro casal de humanos, foi ali que Cristo nasceu, viveu, foi ali que a igreja, né, partiu para o mundo afora, né, pregando o evangelho, foi dali, né? Então é um assunto muito rico, né? E hoje nós temos um missionário que fez missões lá, né, nessa região, e vai ser muito enriquecedor, com certeza, a lição de hoje. Então vamos lá, introdução. Na lição dessa semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, a janela 1040. À luz de Efésios 6, 10, 20, perceberemos que estamos de uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios, o da necessidade humana e o da perseguição contra a igreja. Pastor Grimaldo, fala um pouquinho para a gente da experiência que o senhor teve aí no campo como missionário, os principais desafios da janela 1040, o porquê desse negócio de janela 1040, né? Muito tempo atrás eu aprendi que não é janela 10 por 40, é janela 1040, se tratando aí da linha do Equador, esses 10 graus aí que pega país, e também 40, essas duas linhas imaginárias aí. Vamos ouvir o senhor um pouquinho. Certo. A questão aí dos países que atinge aí desde Cabo Verde, as Ilhas Canárias, Ilhas da Madeira, e pega o norte da África, passando pela Palestina, Ásia, chegando até a Coreia do Norte, a gente observa a diferença de povos e culturas, né? Nesse contexto aí a gente tem o hinduísmo, islamismos, e o cristianismo avança nessas áreas e precisa avançar ainda mais. Hoje nós temos apenas 8% dos nossos missionários inseridos na janela 1040, e o desafio é grandíssimo, por isso é o tema como prioridade. Daí a necessidade de envolver-se no inglês, numa profissão, pegando aí o gancho das lições anteriores, né? Onde que a igreja de fato se envolva em oração, se envolva em manter a quem foi enviado, atendendo a família missionária como um todo, né? Porque é o marido, é uma mulher e é filhos que vão estar inseridos nesse contexto, onde precisa ser levado o evangelho, mas não adianta querer subir num palanque e pregar, não vai acontecer.
é de fato estratégias que precisam ser necessárias aí a ser aplicadas. Bom, professor, a gente fala aí, o capítulo 1 é uma batalha espiritual chamada 1040, a janela 1040. E nós temos 3 subtópicos aí. Primeiro, uma verdadeira batalha espiritual. Segundo, nessa batalha devemos usar armas espirituais. E terceiro, enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Então nós vemos o que é a janela 1040, né, que é uma verdadeira batalha. Depois Paulo nos mostra, e pastor, que nós devemos lutar com armas certas, e depois ele mostra que nós devemos ir ao campo. Vamos falar um pouquinho desse capítulo 1 aqui. Com relação à batalha espiritual, né, o missionário já falou, né, a questão das grandes religiões, né, que estão nessas regiões aí do mapa, grandes religiões que são contrárias ao cristianismo. Você vê o hinduísmo, por exemplo, que abraça religiões esquisitas, né? Você pode adorar um bicho, você pode adorar um rato, uma vaca, mas adorar Cristo você será perseguido, né? Então, nem falar o que do islamismo, né? Que degola cristãos, né? Falar o que. Então, além disso, ainda tem o budismo, que prega uma paz, né, fala de uma paz interior e tal, mas quando vê um cristão, vira outra coisa, né? Então é complicado, são potestades, né, infernais que governam esses lugares, né? Aí nós não estamos falando de demôniozinho, né? Nós estamos falando de principados, potestades, e a nossa luta não é contra essas pessoas, contra essas religiões. Nossa luta é nas regiões espirituais. Então a gente precisa lutar no campo certo, né? E a igreja, esses 8% de missionários que estão lá, né, são valentes, que precisam ser cobertos de oração, né, cobertos espiritualmente pelo clamor, pela intercessão da igreja. Não é isso? Bom, professor, você já falou da parte, vamos falar assim, teológica, técnica, né, da gente estar falando da nossa lição. Agora, pastor, vamos falar do que o senhor sentiu lá no campo mesmo, se tratando dessa batalha espiritual, desse preparo que o senhor já falou aí, né, como nós devemos usar as armas espirituais, e estando lá fazendo isso aí. O desafio aumenta, né? Então, onde se envolve uma janela 1040 de aproximadamente 67 países, com diferenças, né? O lugar que a gente atuou, África, que tem uma diferença onde há um espiritismo, onde se constrói uma casinha para demônios. Se for mais para o interior do continente, você encontra aquelas questões de levitar, as pessoas se levitam, ali as suas tendas rodam, giram sozinho, isso é uma realidade, não é ficção. Então esse é o combate. E agora na África, com a entrada ali do povo muçulmano dominando principalmente a tribo dos Fulas, que é um povo forte na África, e aí eles atacam as igrejas, atacam os cristãos e leva preso. Aí a gente vê diferentes situações, como na Nigéria, o Boko Haram, que sequestra as meninas, e nos demais que matam, de fato, né? A gente encontra também o Ronaldo Lidório, que conta um fato desse, e a gente vê que cada lugar é um lugar. A Guiné-Bissau, eu senti que o povo recebe muito o missionário, de fato, porque o missionário acolheu os feridos no combate da independência em 1975. Em Cabo Verde, a diferença é que eles têm a gente como concorrente, porque de fato a gente se destaca e a gente procura alcançar, onde entre eles mesmo há uma diferença, uma discriminação entre eles, o que tem alguma coisa e o que não tem. Então a igreja tanto evangeliza a esses, como evangeliza quem não tem, atraindo-os com comida mesmo, levando ajudas, acolhendo nas suas necessidades de saúde e social. Pastor, vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui. Essa batalha espiritual, isso começa mesmo no campo espiritual, né? Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que a nossa guerra não é contra carne e sangue, não é contra o Joás, não é contra mim, não é contra o Senhor, não é contra o nosso próximo, é contra o diabo mesmo. Então é a primeira batalha. Agora, se tratando no mundo físico dos homens aqui, nós já estudamos sobre isso também, né, professor? A situação,
Qual foi o maior desafio que o senhor encontrou no campo missionário, pastor? Dentro dessa janela 1040, o que o senhor viu e falou assim, puxa vida, aqui eu dependo de Deus, eu preciso de Deus, como é que eu faço com isso aqui? Conta pra gente um pouquinho aí, qual foi o maior desafio que o senhor encontrou nessa janela 1040? Vários desafios, e dentre eles eu procurei agir, como eu saí do mundo empresarial aqui, trabalhando de manhã até de noite, eu procurei fazer isso até porque imaginando de aproveitar o tempo máximo possível. Daí entrava, por exemplo, no Atendas El Shaddai. Eu pastoreava enquanto tinha o tio Honório, o líder administrativo. Então a gente prepara as pessoas, prepara um batismo, orienta as pessoas com relação à ceia, e aí nesse intervalo aparece uma turma de brasileiros e leva todo mundo para batizar. Graças a Deus que eles estavam instruídos, caso contrário eles só batizam, vão embora e deixam para lá. É um desafio que acaba atrapalhando num lugar onde o povo é analfabeto bíblico, não sabe nada sobre Bíblia, e onde o catolicismo acaba sendo um entrave pelo fato de ensiná-los somente a idolatria. Num lugar onde a presença paterna é quase nenhuma, porque o homem, infelizmente, tem servido lá nessas nações como fazedor de filho, aí tem 9 filhos com uma mulher, tinha um caso lá que a gente dava assistência, e ele saiu daquela casa e foi para outra casa, outra família, e a gente apoiando aquela família ali, e as mulheres são batalhadoras, as vó cuidam dos meninos enquanto a mulher sai para trabalhar. Então esse é um desafio que nos envolvia, a gente acabava entrando nisso, trazendo para dentro de casa, trazendo para a nossa vida esse cotidiano, tanto no Atendas El Shaddai, numa visita de casa em casa, num discipulado. Casar também, um cabo-verdiano, é coisa dificílima. Para eles morar junto é normal, mas para casar tem que fazer festa, do mesmo jeito que quando morre fazem festa. Então os desafios são esses que, assim, para mim, andar a pé, ficar com sede, isso para mim era simples. Até mesmo alguma necessidade, a princípio, de medir a questão da alimentação, a filha querer uma coisa no mercado, a gente fala assim, filha, para agora não. Mas tudo isso a família entendeu o projeto, entendeu o propósito, mas era de fato sentir a dor do povo e não ter como fazer mais. Professor, nós estamos trabalhando essa lição, quem está em casa está estranhando demais assim, o formato da nossa lição, mas isso é tão importante quando a gente convida alguém que esteve lá, pastor, isso é muito importante para nós. Nós estamos vendo 2 lados aqui hoje, o lado teórico de estudar uma lição como essa, muita gente não saiu do Brasil e sabe por informação, né, como é, e o lado prático de alguém que saiu daqui, esteve lá fazendo missão. Agora, de todos os lados, tanto o lado teórico como o lado prático da coisa é espiritual, né, professor? A batalha espiritual todo missionário enfrenta essa batalha em algum nível, né? A batalha espiritual. As trevas não querem que a luz avance, né? As trevas não estão satisfeitas com o avanço do evangelho. Então, um missionário sai do seu lugar para levar o evangelho para qualquer outro lugar que seja diferente do lugar que ele está inserido, a sua zona de conforto, ele sai, né? Que seja sair para o vizinho, que seja sair para a cidade vizinha, para o país vizinho, né? Ou sair para um desafio gigantesco desse aí, né? Ele enfrentará a batalha espiritual em algum nível, né? E aí nós falamos de janela 1040, a batalha é um nível bem assim profundo, né? Então precisa de cobertura, precisa não só o missionário estar atento, estar vigilante, né? Mas ele ter um apoio da igreja, né, que o enviou, ele ter um apoio não só financeiro, mas também espiritual, né? Ombro no ombro, né? Você está lutando aí, mas nós vamos emparelhar os escudos aqui com você e vamos lutar também, emparelhar as espadas, né? 2 espadas são mais eficientes do que uma, 2 escudos defendem mais do que um. Então a igreja precisa ter essa consciência, né? Muito bom. Pastor Grimaldo, agora vamos falar um pouquinho mais aqui dessa janela 1040, só para ficar bem fixado. Nós estamos falando de missão desde a primeira lição, e como é que é o trabalho da igreja, pastor? O senhor que esteve lá do outro lado da ponta, como é que é esse trabalho da igreja? Nós que estamos de cá segurando a corda.
Fala um pouquinho para a gente disso aqui, porque a igreja envia. Então, teoricamente, nós estamos segurando a corda de cá, sustentando o peso de alguém que está lá do outro lado. Qual que é a importância disso para quem está lá no campo? A importância é o missionário estar tranquilo para fazer aquilo para o qual ele foi enviado. É o missionário descansar no sentido de saber que tem uma igreja orando, que tem uma igreja que está enviando ajuda a tempo, a questão do que vai manter o missionário, para ele não ter preocupações extra, porque enfermidades, doenças aparecem normalmente, ninguém é de aço, ninguém está todos sujeitos a isso, e principalmente no contexto de África, é tomar um pouquinho de água lá e ficar de diarreia 3 dias. Então, é difícil nesse quesito daí, e a participação da igreja como um todo, amando o missionário, vai trazer para ele mais coragem de avançar ainda mais, principalmente numa janela 1040, onde a metade da população do mundo está inserido nesse lugar, e apenas aproximadamente 800 mil pessoas convertidas diante de 4 bilhões, isso é quase que nada. Repete para a gente um pouquinho aí, pastor, esses países, está aparecendo nos slides ali, o pessoal de casa pode dar uma pausa aí, depois rever, mas repete para a gente aí, essa janela 1040, os principais países que estão inseridos ali, o senhor já citou aqui, mas só para a gente entender isso melhor. No contexto, inclusive, de cultura, a diferença que a gente encara desde Cabo Verde, a parte ocidental da África, ela tem um sentido de ter mais, assim, apoio ocidental, onde a igreja consegue avançar mais. Por exemplo, Senegal, ali às margens, consegue avançar. Mas tudo que partiu para o interior de África já muda ainda o contexto ainda mais. E se pegar o norte de África, aí já encontra os combates da Primavera Árabe. Argélia, Tunísia, a Líbia e o Egito, com essas dificuldades muito grandes, onde até hoje as facções combatem contra o governo, e daí eles aproveitam. Tipo assim, se eles querem eliminar os missionários pastores, eles aproveitam esse combate para fazer isso. Aí quando a gente avança para a Palestina, pastor, é triste dizer que em Israel, hoje, apenas 0,035%, quer dizer, não dá 0,5% de cristão dentro de Israel. Na visão hoje, não é só por causa que eles são presos ao judaísmo, não. Eles estão ligados mesmo a questões do mundo de hoje, onde há manifestação gay em Tel Aviv, Jope está ali do lado, do mesmo jeito, é uma questão histórica, porém, de povo que precisam ser evangelizados como qualquer outro povo, porque a gente encontra na Líbia, no Iraque, na Jordânia, mais cristão do que no próprio Israel. Então a gente conta com os nossos brasileiros que são judeus, igual eu tenho na minha família, e os que forem para lá, de fato que leve Cristo, o Cristo que ali foi enviado, que morreu e ressuscitou. E por onde passou Paulo? Na Síria, Alepo, que viveu bombas tanto de combates da Turquia, da Síria, da Rússia, e ainda os mercenários ali enviados pelo Irã. A dificuldade por onde Paulo conviveu e a igreja era enorme. Hoje a Turquia, então tem essa dificuldade, e a gente avança para o lado da Ásia. Eu conversei com um missionário ligado aos semeadores aqui, a igreja, o Adilson Júnior. Adilson está no Camboja. Isso, está no Camboja, e ali envolve também lugares, o Vietnã, a Tailândia, lugares que precisam do evangelho, mas que ainda a gente tem uma alegria de saber que também tem missionários sul-coreanos atendendo aquele lugar. Mas a gente vai para a Índia, hoje o mais populoso do mundo, a Índia tem um lugar que eles detestam o Islã. Derruba a casa se descobrir um Islã, passa com a máquina por cima. Mas quando vai na parte de Bangalore e outros lugares, isso está acontecendo com os cristãos, queimando as casas, queimando os cristãos vivos, né? E a história da China, que ainda não mudou, pelo fato de ter igreja no porão, nas cavernas, folha de uma Bíblia. Graças a Deus que em Cabo Verde, por exemplo, a gente tinha uma igreja chinesa, e esses chineses voltam à China, no mínimo 2 vezes, tanto para buscar mercadoria, e levam o evangelho com eles.
É uma cultura milenar que nós já estudamos sobre essa questão cultural também, que influencia muito, né? Que é uma batalha espiritual. Tudo que distancia o homem de Deus. Nós vamos encerrar aqui esse primeiro bloco, a sinopse desse capítulo 1 aqui. O desafio da janela 1040 representa uma batalha espiritual para a igreja na atualidade. O senhor vê esse desafio muito maior hoje do que há 20 anos atrás, pastor? Olha, o desafio maior hoje poderia dizer a frieza, pastor. Porque está tudo muito bom para todo mundo. E nesse cenário, quando está tudo muito bom, há um comodismo. E aí, professor, quando a gente vê aí, se tratando dos semeadores, tantas famílias, né, a importância da contribuição da igreja para esse trabalho. Ainda tem missionários lá, né, nessa região, nessa janela 1040, que é imensa, né? E assim, a igreja tem apoiado muito financeiramente, né? Mas como nós falamos nesse primeiro bloco aí de batalha espiritual, precisa desse apoio também. Né? A igreja precisa mostrar para o missionário que nós estamos orando contigo, né? Qual que é a necessidade de oração hoje, né, para a gente cobrir você aí, né, espiritualmente, e a igreja precisa chegar junto nesse sentido também. Verdade. Bom, dá uma segurada aí, pastor, dá uma segurada. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com a segunda parte desse programa maravilhoso, dessa lição importantíssima para o nosso currículo espiritual e também teológico. Não saia daí que voltamos já já. Queridos, estamos de volta com o seu ADEC TV. Hoje nós estamos no quadro de lições bíblicas, estamos estudando a lição de número 10, falando aí do desafio da janela 1040. Recebemos aqui hoje, graças a Deus, e já queremos de antemão agradecer ao pastor Grimaldo, da nossa igreja ADEC lá de Iapu. Um abraço ao pastor Adriano, que é o pastor regional da nossa ADEC, e o professor Joás está aqui com a gente também. Bom, nós falamos no primeiro bloco aqui, falando da batalha espiritual, falamos isso de forma teórica e de forma prática, e agora nós vamos falar dos principais desafios da janela 1040. São 3. O desafio da necessidade humana, o desafio da perseguição, e tem outro desafio também aqui que não está na nossa lição, mas é o desafio da manutenção do trabalho. Vamos lá, professor, falando da necessidade humana e também da perseguição, vamos falar um pouquinho da parte teológica disso aqui, né? Do material humano, vamos falar assim dos missionários que são enviados e também do trabalho que é feito lá, da necessidade humana lá. Aí nós vamos falar com o pastor Grimaldo. Vamos falar um pouquinho do que você vê hoje, material humano que precisa ser enviado. Assim, tem cidades lá com mais de 1 milhão de pessoas, né? E assim, a grande maioria em situação de pobreza, né, com doenças graves se alastrando, com muita necessidade, né, questão de saúde, de coisas básicas mesmo, sem falar de que assim, nessa região, né, e aí responsável por isso muito essa parte do norte da África, né, a Índia, cada 10 pobres que existem no mundo, 8 estão nessa região aí, né? Então é a pobreza extrema, né? E assim, falando de material humano, as necessidades são gigantescas, né? Se 80% dos pobres do mundo estão ali, ao tamanho da necessidade, né? Aonde que a igreja tem que começar o trabalho? Né? Começar por aí, né? E aí precisa investir financeiramente, que é uma dificuldade, né? Uma dificuldade que, se a gente for falar das complexidades, são muitas, né? A gente já falou em lições passadas aí. Pastor, 2/3 da população mundial estão aí nessa janela 1040. 2/3. Vamos imaginar aí, né? Nós estamos aí perto da casa dos 8 bi, ou já passamos um pouquinho, né? 8 bi. Então, 2/3, pega 8 bi e divide por 3 aí. Então vamos colocar aí... Quase 3 bilhões. Quase 3, está lá, nessa situação. É muita gente, é muita complexidade, é muita pobreza. 67 países estão nessa janela 1040. Então, dentro dessa necessidade humana e perseguição, o que o senhor sentiu na pele lá, pastor? De fato, essa necessidade faz com que a gente divida a comida do prato com os demais, o povo do lugar, até para poder a gente
atraí-los, né, para mais perto. Então, num contexto de que o missionário é enviado, no caso, a missão, a igreja, as ONGs, os que forem enviar, precisa estar atento em objetivos a alcançar o povo, de fato, com alguma ajuda missionária, porque, caso contrário, o missionário vai dividir a comida do prato, porque não tem outra forma mesmo de alcançar as pessoas. A fome, ela é o principal fator que atinge a janela 1040, é o principal. Depois vem as moléstias, as enfermidades e outras questões. Em Cabo Verde, por exemplo, era a pressão alta, muita pressão alta. Então, uma forma de evangelizar, principalmente no finados, que é 1 e 2 de novembro, a gente fazia o chup-chup, aqui, lá chama de fresquinha, e a gente usava o bissap, um chá, tipo assim, no chup-chup, que ajudava a baixar a pressão. E a gente ia aferir a pressão desse povo e dava esse chup-chup e também um folheto e Bíblia do Novo Testamento, aqueles do Gideão missionário. E quando está lá fora, pastor, não adianta pensar de fazer um trabalho exclusivista, não. Lá se une todas os demais ministérios de missionários que estiverem lá por uma questão de sobrevivência. Tanto é sobrevivência e também de conseguir fazer mais. Caso contrário, não vai conseguir fazer. Uma senhora que converteu, foi a primeira convertida num lugar chamado Calabaceira, essa comunidade muito carente. E essa mulher, ela só tinha um cômodo para morar, as necessidades eram feitas tudo no terreiro, lá de fora. E aqueles porquinhos que ela tinha ainda, eu ficava comendo isso aí que fazia lá. Então a dificuldade muito grande, ela buscava água longe. E daí nós trabalhamos a ideia de pôr uma caixa d'água para essa mulher. Aí consegui uma ajuda, compramos um contentor, um caixote que vinha com tinta, lavamos aquilo ali, e daí eu liguei para o pastor Eliseu Ferreira, do Ipatinga, filho do pastor Zelino. Falei, pastor, eu estou precisando aqui de uma ajuda para comprar agora água, 1.000 litros de água, era só R$50. Quer dizer, mas eu já estava no orçamento apertado. Aí ele mandou aquela ajuda e nós colocamos água ali para aquela mulher, para ela não ter que buscar água. E através dessa, a dona Antônia, né? E sempre a gente trabalhando em conjunto ali, missionário Tassiano, Dil, escolinha de criança, trabalhos dias de sábado, de futebol, esses missionários faziam lá, e eu estava sempre no culto. Daí então a gente visitando casa em casa e atendendo, socorrendo nessas necessidades. Pessoas que pegavam as verduras, uma fruta e saía para vender. A gente tinha que assistir esse pessoal com cestas básicas. Deus tem os meios dele agir, que até hoje eu não sei quem enviava a cesta básica para lá de quando em quando, aproximadamente 60 dias era o espaço, mas a gente conseguia fazer em média 40 cestas básicas. E eu lembro saindo, procurando preço, comprava ali as embalagens e aquelas mercadorias, embalava e atraía essas pessoas para ouvir a palavra, levava às vezes até um médico para cuidar dessas pessoas enquanto estava ali, e elas saíam dali evangelizadas, com cestas básicas, todas cadastradas para a gente saber e visitar, continuar dando assistência, discipulando essas pessoas. Então, uma necessidade, a gente via ela de perto e a gente às vezes tinha que comer um milho cozido ali com a cabeça de peixe junto com aquelas pessoas, e era o que tinha. Bom, diante da informação dessa, professor, a gente vê que a gente é rico aqui no Brasil, né? Muito. Tanta gente jogando comida fora, desperdiçando, e a gente fala muito no social aqui na igreja, pastor. E o social lá é quase que... Eu gostei muito dessa palavra que o senhor falou, uma questão de sobrevivência. Duas coisas que o senhor falou que marcou muito, mexeu muito. É a questão de sobrevivência e a visão do reino. Parece que tinha que pegar alguns pastores da nossa sociedade, estou falando do Brasil hoje, e eu não estou citando placa de igreja, mas tem que pegar alguns pastores e levar para um lugar desse para mostrar o que é o verdadeiro evangelho, ao invés de a gente ficar com essa disputinha boba aqui, placa de igreja A, B, C, e fica essa palhaçada, essa bobeira aí. Devia levar para um lugar desse e falar assim, fica aí 2 meses aí, eu fico 6 meses aí, e sente na pele o que é que o missionário sente, o que é o propósito do evangelho para o reino. De fato. Não é fácil. Bom, gente, o nosso tempo está quase finalizando e a gente queria ter muito mais tempo aí, né, professor, para falar de uma lição dessa.
Só voltando aqui, tem a Missão Portas Abertas que atuou muito. Eu assim, desde a década de 90 eu escrevia para o irmão André e pedia folhetos. Eu lembro dos folhetos do Vimalga, eram os melhores que tinha na época, e tem muita história da Missão Portas Abertas. Hoje, professor, 2/3 da população chega aí a quase 5,4 bi de habitantes nesse lugar. Você imaginou se a igreja tivesse um trabalho assim de assistência social, com, o pastor falou nos bastidores aí, né? Advogados, médicos, administradores, dentistas, enfermeiros. É uma porta de entrada para esse lugar também, né? Com certeza. A carência, né, nesse aspecto do social, né, é grande, e a igreja de Cristo é rica. É rica tanto em questão intelectual, né, quanto questão financeira também, né? A igreja de Cristo é próspera. Ele nos enche dos melhores dons, né? E ele faz isso, né, nas palavras do apóstolo Paulo, para a edificação do corpo, né? Esse corpo que ele vai crescendo, né, conforme o evangelho vai avançando, esse edifício espiritual que vai, né, avançando para as alturas conforme o evangelho vai sendo pregado. Então Deus deu dons a cada um para o que for útil, para a edificação do corpo, né? Então alguém que recebeu tanto não pode ficar com essas disputinhas, né? O senhor falou aí, tem que emparelhar os ombros, emparelhar os escudos e avançar, né, na pregação do evangelho. Mas tem perseguição lá. Sim, 9 países lá, né, que são perseguição extrema, né? Existe lei para prender cristão, para torturar, para assassinar cristãos. Existe lei para isso. Então, perseguição extrema. 16 países lá, perseguição severa, né? Não existe lei, mas tem famílias que, se souber que tem um cristão naquela casa do vizinho, vão barbarizar aquela casa, né? E a sociedade não olha para os cristãos com bons olhos. Então, os desafios são grandes, mas a gente recebeu muito para ficar só para a gente, né? A gente precisa, mesmo quem está fazendo aqui, né, precisa olhar para esse campo, né, onde o desafio é maior, né, e oferecer algum tipo de suporte, de apoio. Pastor Grimaldo, nós falamos aqui estamos finalizando a nossa lição do 3º capítulo aqui. Nós falávamos nos bastidores aqui a importância de ações sociais e também do trabalho profissional para alcançar esses povos e a necessidade que eles têm lá, a perseguição que eles enfrentam. No capítulo 3º vai falar sobre isso exatamente. Primeiro, nós devemos orar pela janela 1040, que a oração quebra barreiras, e é um fato que a igreja está deixando passar batido. Eu tenho batido muito pesado. Quem congrega na sede que sabe que eu tenho falado muito sobre oração, e a gente precisa orar. A oração é fundamental. Também a evangelização por meio da ação social é o que Tiago falou na sua epístola, na sua carta, né? Não adianta você ter fé, dar 3 tapinhas nas costas do irmão e mandar ele embora com fome. Não vai resolver. E também a ação médica missionária. Fala um pouquinho pra gente nesse contexto aí, pastor, do que o senhor sentiu, do que o senhor viu, do que o senhor viveu e do que o senhor fez lá no campo, lá, o que Deus usou o senhor para fazer lá. Certo. Pegando do primeiro ponto aí sobre a oração, a igreja sempre atuou mesmo, a oração e na manutenção da obra do Senhor. A igreja é ofertante, é contribuinte. Nesse quesito aqui, o que eu gostaria de chamar a atenção é, de fato, a união dos nossos líderes, porque lá no campo, por questão de sobrevivência, o missionário se une ao batista, a outros que estão ali fazendo o mesmo trabalho. Daí, os nossos líderes se unem, isso daí fica bem mais fácil. Imagina uma pessoa presa, quem vai intervir, quem vai buscar socorrer esse pessoal, essa família, olhar a necessidade? A igreja vai continuar orando, mas uma representação, uma autoridade que seja brasileira, da igreja brasileira, que seja de uma igreja estrangeira. Então os nossos líderes precisam voltar a essa questão dessa comunhão e união para atender mais, inclusive a janela 1040, que é exclusiva nessas questões, né? Aí a gente vê a outra questão social aí, que
Se não tiver recurso financeiro para atender, vamos abrir uma escola. Uma escola vai procurar o missionário que vai, às vezes ele vai liderar, mas ele precisa do nativo que vai trabalhar também a cultura e atrair mais pessoas, a questão de uma cesta básica, a questão de uma saúde, e acaba que o missionário ele atua de certo modo, às vezes até entre aspas, né, um traficante de boas novas, porque para levar essas boas novas, às vezes ele precisa levar o capital financeiro, né, o capital humano, e atrair mais capital humano para poder alcançar o objetivo. Caso contrário, vai ter pessoa com fome e ele não vai poder fazer nada. Vai ter pessoa doente, mas ele não vai conseguir fazer nada. Vai ter pessoa na prisão, mas ele não consegue nem entrar, se ele não tiver um certo convívio, inclusive, com as autoridades do lugar. E a gente observa ainda aqui nessa janela 1040 a questão das profissões, né? Que seja carpinteiro, pedreiro, agrimensor, o que trabalha na área agrícola, o que trabalha na enfermagem, na medicina, as escolas de missões precisam ser valorizadas. Não é tempo de degladiar entre nós, não é tempo de ficar batendo cabeça, é tempo de unir para que o reino de Deus cresça e apareça. Adorar a Deus é também valorizar as pessoas. Porque se nós não valorizarmos as pessoas a quem vemos, como vamos adorar o Senhor que não vemos? Então, fazer missões é de fato mostrar esse amor na prática. E isso precisa acontecer valorizando uma Jocum, uma escola de missão como Vem Brasil, essa escola de medicina, onde está a filha do pastor Adair, a filha do pastor Sérgio, do parentesco do pastor Enéas, também filha, e outros estarão indo no próximo semestre. É aprender missões, é aprender idiomas e aprender medicina para atuar no campo. Então, uma profissão inserida junto com uma língua e junto com aquilo que pode alcançar de fato e chegar onde jamais poderia chegar uma pessoa. Eu sou crente, eu vim falar de Jesus. Não vai ser recebido, vai ser deportado, não vai ser aceito naquela nação. Então esse profissionalismo e as escolas de missões precisam de fato ser valorizada, apoiada, inclusive financeiramente, e que as nossas lideranças se unem em prol do reino de Deus para avançarmos ainda mais. É interessante o pastor Adilson no Camboja que dá um suporte com a escolinha de futebol, né? Até mesmo... Talvez pode parecer um escândalo para alguns. No contexto em que nós vivemos, pastor, isso pode parecer um escândalo, mas para um missionário que está lá na ponta, é uma estratégia de trabalho que Deus deu para ele. Ele não vai entrar se não for por uma forma assim. Então, eu acho que antes de criticar, a pessoa precisa conhecer. Por isso nós convidamos o senhor aqui hoje, pastor, porque uma coisa é eu falar, uma coisa é eu criticar sem saber, outra coisa é quem viveu lá. Faz diferença. Pastor, eu, pastor Ari, pastor Luiz Chima, irmão Rubim, estávamos andando por Israel, alugamos um carro e andando. E eu peguei a bandeira do Brasil e coloquei ela no painel do carro. O Luiz Chima, sem entender daquilo, até achou estranho a primeiro momento. Eu falei o seguinte: isso aqui é patriotismo, e também o nosso país é bem aceito pelos judeus e pelos palestinos. E de fato, a gente chegou no norte, na Galileia, e lá teve um momento que o Rubim foi pegar uma água, e aí chegou uma pessoa, e daí nós ficamos assim um pouco retraídos, né? A gente sabe ali quem é muçulmano e quem é judeu pela caixa d'água. Judeu, caixa d'água branca, o outro caixa d'água preta. E ali numa região onde convive judeu e palestino junto, normalmente. Daí aquele palestino chegou assim, disse ao Rubim que podia continuar servindo da água. Ele pegou a nossa bandeira assim, balançou ao ar e bateu no peito: Brasil, Brasil, Brasil. Outra em Jericó, a polícia nos parou, viu a bandeira e veio falar de futebol. Quer dizer, a gente não estava ali pelo futebol, mas aí se lembraram dos grandes jogadores brasileiros ao ver a nossa bandeira, e por final da conta o Luiz Chima pergunta assim: e daí, por que nos pararam? Não, só paramos para vocês para conversar. Não tinha nenhuma restrição, mesmo em Jericó, entramos e saímos, e Deus nos abençoou. O culto foi feito no salão do hotel, e de fato o evangelho alcança pessoas, mas é preciso de estratégia, é preciso de apoio financeiro e é preciso de oração. Se Paulo fosse preconceituoso quando ele chegou em Atenas, será que os atenienses iriam ouvir a palavra de Deus?
Quebrou um paradigma, né? Usou estratégia. Usou estratégia. Deus favorece o missionário brasileiro até o futebol. O futebol é mais do que um esporte, né? Verdade. E o Brasil é um representante máximo no mundo todo, né, disso aí, né? Nós tivemos o rei, né, do futebol. Então é uma tanta coisa que abre portas, né? E o missionário precisa aproveitar dessas coisas todas. Então, questão da profissão aí. Pode ter um educador físico, sim, né, que foi Deus que colocou ele nesse lugar, nessa profissão. Foi Deus que deu ele essa capacidade para ele avançar para um lugar desse aí, ó, ensinar. Verdade. Nosso tempo terminou, pastor. Nós vamos terminar a nossa escola de hoje de uma forma diferente, mesmo que seja de uma forma rápida, mas eu gostaria que o senhor fizesse uma oração. E amém. O senhor citou aí a Esther, a filha do pastor Sérgio, que me fugiu o nome aqui agora. Tive com ela recente, agora quando ela foi viajar, eu estava na Piedade, despedi dela lá, ouvi ela, a parentesco aí do pastor Enéas, e eu quero pedir a você que queira ou que sentiu o desejo no coração de contribuir com essas meninas, com esse projeto de missões, entre em contato com a nossa secretaria aqui, 3321-3951, procure saber mais informações e faça a sua doação. Ore com a gente, pastor, obrigado pela participação de hoje, tá? Mais uma vez, gratidão. Obrigado, professor Joás, companheiro de sempre. Ore com a gente, pastor, por favor. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus nós oramos ao Senhor, agradecidos por esse tempo e que, ó Pai, isso venha alcançar vidas e venha trazer edificação no corpo da igreja, também nas nossas lideranças. Pai querido, que as nossas escolas de missões sejam valorizadas, como a escola de medicina ali no Paraguai, que está ensinando idiomas, ensinando a profissão e também, ó Deus, se preparando para atuar no campo e nos lugares ainda mais gravosos, como da Janela 1040, nos lugares de refugiados, nos lugares de conflito, e nós cremos que a mão poderosa do Senhor esteja, ó Deus, direcionando e alcançando vidas. Oramos pelos missionários, ó Deus, que nesse tempo sofrem com a questão econômica, a nossa moeda fraca, mas oramos ao Senhor que abençoe o missionário na questão de receber os seus recursos, que isso seja multiplicado, que o Senhor os guarde da enfermidade, que o Senhor abençoe tanto, ó Pai, as missões nacionais, como também essas missões transcultural. Que o Senhor abençoe, ó Deus, que seja desde Cabo Verde, Ilhas Canárias, Ilhas da Madeira, até lá na Coreia do Norte. O Senhor é poderoso para mudar as questões geopolíticas desses conflitos que vêm acontecendo, para que o Evangelho continue avançando. O Senhor é Deus que tem a maior estratégia, que pelo Teu Espírito Santo usa a igreja, e a igreja amém, avança e o Teu nome é glorificado. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Ficamos por aqui e voltaremos na semana que vem, se Deus quiser. Até lá, fiquem todos com Deus.